Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao 21º dia comigo. Sim, com essa vista. Gente, pelo amor de Deus, olha isso daqui. Hoje é meu último dia aqui em Friburgo, amanhã eu volto para São Paulo, para minha parede maravilhosa. Obrigada, Jesus. Ai, Deus, gente, eu acordar com isso aqui todo dia de manhã é porque vocês não conseguem ouvir porque eu tô usando microfone. Mas tem tanto passarinho aqui, tem bem TV. Ai, é maravilhoso. Oh, Senhor, obrigada, Deus. Ah, vamos lá. Hoje, no dia 21, eu vou falar sobre transformados pela renovação da vossa mente, também conhecido como metanoia. Então, eu quero que você abra comigo em Romanos 12, versículo 2. E, gente, Romanos 12. Romanos é um dos livros assim que me quebra. Ai, eu amo Romanos, gente. Vamos lá. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia é um negócio muito doido, né? Que a gente fala, eu quero ter uma metanoia. E eu prego muito sobre isso. Metanoia não é uma mudança de ideia. Eu mudei de ideia. Não. Metanoia é quando você transforma a forma como você pensa. É literalmente você deixar as coisas para trás e fazê-las de novo. É você entender que se antes você usava farinha sem fermento, agora você usa farinha com fermento, você nunca mais vai tentar voltar a usar farinha sem fermento. Por quê? Porque você entendeu o que funciona para a tua receita, para a tua vida. E a metanoia é esse convite de Deus para que a gente entenda que Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade. E a gente só entende ela completa quando a gente permite que a nossa mente seja transformada. E eu passei por vários processos de metanoia ao longo da minha vida. Eu acho que o processo mais profundo da metanoia que eu passei com o Senhor Jesus foi entender que a igreja, a igreja como corpo de Cristo é diferente da instituição religiosa. Eu sou corpo de Cristo com você. Você não está na mesma igreja que eu, no sentido de você não está frequentando o mesmo templo físico que o meu, mas você recebe porque eu sou corpo de Cristo com você. Então entende uma coisa, muitas vezes nós colocamos a instituição religiosa como se ela fosse a totalidade do corpo de Cristo. Muitas vezes não é. Eu sou corpo de Cristo com você. Eu tô lá na Bethel Church e você tá aqui no Brasil, sei lá qual a igreja que você tá frequentando, metodista, presbiteriana, quadrangular, batista, não importa. Católico, não importa. O que importa nesse momento é que Cristo seja o centro. E neste lugar, quando a gente permite a metanoia, é que a gente se abre para que Deus fale conosco, usando as ferramentas que Ele tem, uma delas a minha vida e aquilo que eu tenho para derramar. Mas uma coisa interessante é que uma das maiores, eu falo dos processos de metanoia que já passando na vida, né? Metanoia, gente, é literalmente você começar a transformar a tua mente, a transformar a forma como você vive. Se antes você bebia, você não bebe mais. Se antes você fazia loucura, hoje você não faz. Isso parece muito bonito, mas existem metanoias que são pequenininhas, que elas acontecem no profundo do nosso coração. Lembra? Aquela metanoia do que eu escolho confiar todo dia, a metanoia do que eu escolho não sair contando para todo mundo, a metanoia que eu escolho guardar meu coração, a metanoia que eu não vou começar meu dia sem orar, a metanoia de Deus, eu vou te buscar em primeiro lugar e depois as coisas vão vir. Metanoia é um presente que Deus nos dá. E a gente fala muito sobre, eu quero uma metanoia fácil, metanoia é só para melhor. Não, gente, eu tive que aprender a ter uma metanoia para me amar. E quando eu ganhei peso, porque eu, assim, não sei se vocês sabem, eu tive um problema com a minha suprarrenal, porque eu usei corticoide muitos anos sem saber que era corticoide. É uma pomada que eu usava para alergia, e eu tive uma situação muito grave até. E um dos motivos pelo qual eu vim para o Brasil, gente, olha que você vê que loucura, como é que Deus é soberano. Sabe Deus soberano? Deus é soberano. E eu lembro de vir para o Brasil, descobrir que eu estava com uma coisa chamada síndrome de Cushing, que não é nenhuma doença grave, mas infelizmente demora muito para o meu corpo voltar ao normal, então eu preciso de um tempo para o meu corpo sair de 6 a 8, 10 meses para poder limpar todo o corticoide. Eu já fiz o desmame, mas eu ainda tenho uma jornada longa, e aí eu olho para o peso e penso, meu Deus, que incompetência. Que incompetência. E aí Deus fala, a metanoia de Deus, no meu caso, isso não é competência. Incompetência seria se você continuasse no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Mas você tem transformado tua vida, tua alimentação, teu descanso, porque uma das coisas que acontece, meu nível de cortisol fica muito alto, então eu preciso de descanso, eu preciso pôr o pé no freio, eu preciso cuidar da minha saúde. Metanoia é recalibrar a minha vida e meu ministério para qual eu posso cuidar da minha saúde em primeiro lugar. Sim, porque eu sirvo Jesus com esse templo que eu tenho aqui. E aí? Será que você está acostumado com uma metanoia desse tamanhozinho? Uma metanoia que fala para você que você é prioridade? Uma metanoia que diz que você tem que realmente cuidar de você, do seu coração. Eu acho meio hipocrisia quando as pessoas, elas validam o saudável, a pessoa que tem um corpo perfeito, dizendo que ela está completa. E muitas vezes ela tá com a vida toda bagaçada. Mas eu entendo que a metanoia está no eu escolho transformar o meu hoje. A metanoia da tua vida tem que ser mudar hoje, não é mudar amanhã. Eu vou ser feliz quando eu perder os 20 quilos. Não, você vai ser feliz hoje.
hoje, com tudo que você tiver colocado no altar, confiando que Ele cuida de você e guarda você de todas as formas. Vamos para a reflexão? Que tipo de metanoia Deus está te convidando a viver? Você tem resistido ao processo de ser moldada? Porque eu acho que a gente fala muito, né? Deus me leva pro oleiro. Então, Deus leva o vasinho pro oleiro, o vasinho não tá bom, ele quebra o vasinho inteiro, ele moe o vasinho inteiro, joga água e transforma em barro e depois ele molda de novo. O problema é que a gente só quer. Tá bonito, a gente não quer passar pelo processo, nem pelo forno, nem por nada. Só que o molde é necessário para que a gente se torne aquilo que Deus nos chamou para ser. E eu tenho falado isso tantas semanas, a mesma coisa, gente. Recebe em nome de Jesus. Vamos lá. Exercício. Identifique uma área onde Deus está te confrontando. No meu caso, Deus estava me confrontando porque eu estava muito triste, eu ficava muito triste o tempo todo. E não é triste de depressão, gente. Eu ficava triste porque eu tinha muita. Eu não queria falar para os outros que estava difícil. E Deus começou a falar para mim: fale. Fale que está difícil. Fala. Fale e aceite que as pessoas cubram o teu coração. Fale e aceite que as pessoas cuidem de você. É engraçado que eu vim para Nova Friburgo, eu não tinha planos de vir para Nova Friburgo. Vou contar esse testemunho para vocês. Uma das minhas discípulas trouxe algumas coisas dos Estados Unidos para mim e eu vim buscar no Rio. Então eu ia viajar eu cheguei domingo e ia viajar quarta-feira. Eu não sabia que essa igreja da Montanha, que são amigos meus preciosos, ia ser o aniversário da igreja. Quando minha amiga soube que a pastora da igreja falou: Livi, vem. Então eles me ajudaram, me trouxeram. E eu pensei, nossa, então eu vou chegar, vou ministrar. Eu cheguei na quarta-feira, então eu vou ministrar quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou tacar fogo no parquinho, vou fazer um monte de coisa. Eu não fiz nada. Gente, eu não fiz nada. Tem dias que eu tô sem fazer nada. Tem dias que ela me leva pra passear, me leva pra comer, cuida de mim. E eu tô assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus falou, fazer o quê? Quando precisa, você sempre fez. Você sempre esteve ali. Mas hoje, Liv, deixa as pessoas entrarem na tua brecha, e deixa as pessoas cuidarem de você, deixa as pessoas realmente protegerem teu coração. E é uma coisa que eu tenho tanta dificuldade, gente. Só que à medida que eu vou confiando, que eu vou entregando, que eu vou descansando, eu tenho visto a mão do Senhor. E eu vejo isso na minha saúde, eu vejo isso no meu coração, eu vejo isso na qualidade das minhas devocionais, naquilo que eu estou transbordando para as pessoas. Porque alguém escolheu entrar na minha brecha. Pergunta para Deus, o que precisa ser moldado em mim? Tira um tempo para escrever, Deus, o que precisa ser refeito na minha vida? E eu não estou falando que você, a partir de agora, você vai ser perfeito. Não. Deus, o que eu preciso descer para a casa do oleiro e colocar nas tuas mãos? O que eu preciso fazer? O que eu preciso transbordar? O que eu preciso entregar? Eu quero que você entregue isso conscientemente para o Senhor. Em oração, escreve, processa isso com Deus. E eu quero que você escreva depois uma decisão de posicionamento prática. A minha decisão prática de posicionamento é que todos os dias eu vou caminhar. Pelo menos meia hora em volta da minha casa. Por mais que a minha ciática doa e que incomode. Estou dando esse exemplo. Não, eu vou, toda semana eu vou tirar refrigerante da minha vida por um mês. Qual que é a lição prática que você coloca seu coração na reta e fala, Deus, eu quero a transformação, eu quero a mudança. Depende da gente no Senhor, porque o Senhor nos dá força, graça e soberania. A metanoia é exatamente isso. Eu coloco diante do altar e Ele me capacita a conseguir fazer isso. Porque, gente, a única pessoa que muda uma pessoa é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que eu amo Jesus, gente. Porque o Espírito Santo vem e te traz a realidade da convicção daquilo que precisa ser transformado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós convidamos a tua metanoia para vir sobre as nossas vidas. Ainda, Senhor, que a metanoia seja, Senhor, permitir o descanso. Ainda que a metanoia seja, Deus, permitir o molde. Ainda que a metanoia seja, Senhor, a transformação da nossa realidade, além da nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha capacitar a vida de cada pessoa que assiste, Senhor, esse devocional, a entender, a compreender e a colocar em prática na vida tudo isso que ela tem recebido nesse tempo de devocional. Pai, eu abençoo a vida dessa pessoa e eu declaro o teu cuidado e o teu favor sobre ela, que eu oro em nome de Jesus, repreendendo todo e qualquer ataque de insegurança, de medo e de comparação. Eu repreendo, Deus, e declaro tua cobertura sobre essa pessoa, é que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus amores, até amanhã, na nossa bela e amada São Paulo. Tchau!